até o Posso. 46. Certo, posso. Isso. Bora lá. Porque como ele não conhece o contexto Aham, é. aí é melhor que leia todo. Vamos ler. Ressurreição de Lázaro, João capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia? Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Porque ele está sendo perseguido lá, né? Aí, versículo 17, irmãos. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentro, era 25 quilômetros, era Marinilson, Betânia, entre 20 e 25 quilômetros, né, de distância. Então, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se e depressa foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele. Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disseram-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão,
presente para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Bom, esse é o contexto, né? Eu vou falar um pouco sobre a fé de Marta. Mas antes disso, vamos fazer uma breve oração. Vamos. Querido Deus e bondoso Pai, louvado e engrandecido seja teu nome, Amém. Senhor. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estar presente na sua casa, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por nos dar saúde, nos dar paz, Senhor. Sim, obrigado, Deus. por sempre estar conosco, Senhor. Amém. Que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça. Amém, que eu fale tudo Senhor. conforme a tua vontade, Amém, Senhor. Que toque, Senhor, no coração de quem precisa, Pai. Amém, Pai. É isso que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler aqui um pouco do versículo 20 novamente, que diz: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Então, aqui, a fé de Marta era muito grande, né? Porque ela estava dizendo que se Jesus estivesse lá, há 4 dias atrás, o irmão dela não teria morrido. A fé dela era muito grande. E naquela época, principalmente os religiosos, os líderes religiosos, eles não acreditavam que Jesus fazia milagres. Ele acreditava que Jesus era um impostor, que ele estava só fingindo ser que era o filho de Deus, mas não era. Achava que era tudo mentira. E Marta acreditava completamente, né? Tinha muita fé que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Era uma fé que estava no passado, que se o Senhor estivesse lá no passado, há 4 dias, o irmão dela estaria vivo. O outro tempo da fé de Marta, que no caso é o segundo tempo, é no verso 23, que diz: Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Em algumas versões diz que é ressuscitar, né? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Esse segundo tempo de Marta, ela está falando no futuro. E no caso, a fé dela também era extraordinária, porque ela acreditava que no futuro, quando Jesus voltasse, o irmão dela iria ressuscitar. Então ela tinha a fé no passado, No futuro. que era se ele estivesse lá, o irmão dela não teria morrido, e também tinha a fé no futuro, né? Que quando Jesus voltasse, o irmão dela iria ressuscitar. Os saduceus, que eram os líderes religiosos naquela época, na época de Jesus, eles não acreditavam na ressurreição. Mas Marta tinha mais fé do que os próprios líderes religiosos. Amém. Porque eles acreditaram, ela acreditou, né? Que Jesus voltaria e que o irmão dela seria ressuscitado. Verdade. Marta não tinha nenhum problema em crer no passado. Ela também não tinha nenhum problema em crer no futuro. Mas você sabe qual era a dificuldade de Marta? Ela estava com Jesus ali e não acreditava que Jesus pudesse. No versículo 39 diz: Então ordenou Jesus, tira a pedra. Quando eles eram enterrados naquela época, tipo Lázaro, né? E que eles eram sepultados na caverna. E para tampar a caverna, eles colocavam uma pedra bem grande na frente. E Jesus mandou tirar a pedra. O que foi que Marta disse? Ô, Senhor. Marta Vai disse... cheirar mal. De 4 dias não adianta tirar não, para o senhor ver ele não. Eu acho que ela pensou que Jesus queria vê-lo mais uma vez, né? Assim como quando a gente chega no cemitério, a família tira, os caras da funerária tiram a tampa do caixão para as pessoas verem a última vez. Quando ele não estava na hora que ele morreu, eu acho que Marta pensou assim, ele quer ver o rosto, porque ele estava chorando. Jesus estava chorando, né? Porque amava Lázaro. Ela achou que ele queria apenas vê-lo. Senhor, não adianta não, já está inchado, já está fedendo. A mente dela já tinha feito até sentir que estava fedendo.
É. Mais de 4 dias sem os produtos que usa hoje, já realmente, né? Só que não estava fedendo. Eu acredito que não estava fedendo. Tava. Acho que era mais não. Olha, naquele tempo não tinha formal de hoje, não tinha aqueles produtos que usam hoje nas funerárias, né? Então, se já era de 4 dias, possivelmente estava fedendo realmente. Só depois que Jesus chamou, foi que a vida entrou nele. Se ele estivesse antes de morrer, ele não iria morrer. E depois da morte, ela tinha feito ele ressuscitar. No último dia, ou seja, no dia que ele voltasse. Achava que ele podia ressuscitar naquela hora. Porque, Era. vamos supor, como a gente. Eu vou tirar um texto por mim. Então, quando eu vi meus filhos de paixão, eu pedi a Deus, Senhor, como seria bom se Jesus ressuscitasse ele? É lógico que se ressuscitasse, ele não iria ser o mesmo. Né? Então, acho que Marta pensou assim também, né? Naquela hora ali, ela não achava que ele ia ressuscitar. Talvez ela achasse assim, a gente não teve merecimento de Jesus ressuscitar ele agora, né? Deve ser isso. Porque a gente não conhece, né? E a Bíblia fala tanto da ressurreição que vai acontecer, que dá tantos detalhes que a gente consegue visualizar. E uma pessoa ressuscitar, a gente vendo, a gente não consegue imaginar. E o Espírito de Profecia diz que antes de Jesus voltar, os servos de Deus que guardam os mandamentos de Deus, a fé em Jesus, eles vão ressuscitar mortos. E o Satanás não vai ressuscitar mortos nunca. Ele fez um monte de milagre fajuto por aí, mas ressuscitar mortos ele não ressuscita. O Espírito de Profecia garante isso, que depois do decreto dominical, que cair as pragas, que o Espírito Santo de Deus, a chuva serôdia, os filhos de Deus estiverem cheios do Espírito Santo, eles vão conseguir ressuscitar mortos, o que Satanás não conseguirá nem imitar. Satanás faz muito milagre. Ele bota uma doença e tira. Ele bota uma dor nas costas e tira. Ele bota uma dor de cabeça e tira. Porque... Você está falando, está parecendo Então a gente tem que crer nisso aí. as 10 pragas, que os magos, que é da parte do Satanás, conseguiram um bocado de coisa. Mas quando era mais forte, eles quiseram conseguir, Mas não conseguiram. já conseguiram mais. Pronto, Então, pode continuar. gente, aqui Marta disse que Marta é irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então a Marta, que tinha fé, que não tinha nenhum problema em acreditar em Jesus no passado, que não tinha nenhum problema em crer em Jesus no futuro, ela, quando Jesus disse, é hoje, agora, tire a pedra, ela disse, não tem mais jeito. Incrível, Se né? fosse no passado, dava um jeito. Se fosse no futuro, dá um jeito. jeito. Mas hoje não tem jeito. Já está morto, já está cheirando mal. E vocês sabiam que a gente é igualzinho a Marta? Mais homem. Porque, olha, se eu disser aqui, quanto de vocês acredita que Daniel entrou na cova dos leões e ficou lá a noite inteira e os leões não devoraram ele? Quem acredita? Eu acredito. Quem acredita que o povo de Deus estava de frente ao Mar Vermelho, com o exército atrás, e o mar se abriu e o povo passou? Quem Eu acredita? acredito. E quem acredita que um dia, lá no passado, 3 homens entraram numa fornalha e a Bíblia diz que estava tão quente, mas tão quente, que quando os homens empurraram eles, os homens foram queimados. Foram. E eles que entraram não morreram e nem o cheiro de fumaça ficou na roupa deles. Eu Quem é que acredito. acredita? Eu creio. Sabe por que vocês acreditam nessa história? Nessas histórias? Porque vocês não têm nenhum problema em crer no passado. Vocês acreditam que o leão não devorou. Acredita que a fornalha não queimou. Você acredita que o mar se abriu. Sim. Nós somos assim. Acreditamos em coisas que parecem absurdas. Acreditamos porque não houve nenhum problema com a fé do passado. Eles acreditavam e a gente também acreditou, né? E quem acredita que um dia Jesus vai voltar nessa terra nas nuvens? Eu acredito, eu creio, espero, proclamo e apresso. Quem acredita no que a Bíblia diz, que quando a trombeta soar, os mortos em Cristo irão ressuscitar? Eu. Amém. Você acredita que a Bíblia diz que um dia as pragas irão cair novamente sobre a terra, Sim. mas a Bíblia diz que nenhuma delas cairá sobre os servos que os seguem e servem a Deus? Sim.
Eu creio. Sabe por que você acredita? Porque você não tem nenhum problema com a fé no futuro. Você acredita em coisas absurdas do passado, acredita em coisas absurdas do futuro. Mas o nosso problema é ter fé no hoje. Quando o problema chega, a gente fica sem dormir, sem comer, não quer falar com ninguém, diz coisas que não deveriam dizer. Diz que Deus nos esqueceu, diz que Deus nos abandonou, que não gosta de nós, que está irado contra nós. O que foi que eu fiz, Senhor? Onde eu falhei? Sabe por que nós separamos a nossa fé do por tempo? E Deus está dizendo através da história de Marta que não devemos separar a nossa fé pelo tempo. Porque o Deus de Abraão, de Daniel e o Deus dos amigos de Daniel é o mesmo Deus de hoje. Amém, eu creio. Amém. Ele é o nosso Deus, é o mesmo Deus. O Deus que fez os milagres antigamente, Ele pode fazer hoje em dia. Amém. Basta a gente acreditar, né? É sim. E agir. Deus não tem tempo de passado, presente e futuro. Então Deus está dizendo para você hoje, através dessa história, você já tem fé, você só precisa exercer a fé. Amém. Exercer a fé em Deus na sua vida. Quando o problema chegar para você, você tem que pensar o seguinte: Deus fecha a boca dos leões como fez com Daniel, para Daniel. Ele é o mesmo Deus. A Bíblia diz que um dia Daniel estava na cova dos leões e ele orou e disse ao rei: eu orei, e o poder de Deus chegou em oração em Daniel. E é o mesmo trono de poder, é o mesmo Deus, é o mesmo ouvido. É verdade. Também faça sua oração. Moisés estava frente ao Mar Vermelho. Atrás estava o exército e ele falou com Deus: Senhor, o que é que eu vou fazer? No mesmo trono do poder que chegou a oração de Moisés, chega a tua oração. Amém. Quando você não sabe o que fazer, em todos os aspectos da sua vida, no casamento, com filhos, no trabalho, na faculdade, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo poder. Sim. Amém. Você acredita que Ele abriu o Mar Vermelho para Moisés, mas não acredita que Ele vai abrir para você. Você acredita que Ele não deixou os meninos queimarem na fornalha, mas você não acredita que Ele pode restaurar seu casamento e a sua vida. Eu acredito. Eu acredito sim, nós temos que acreditar. Amém. Mas eu quero te dizer hoje que o mesmo Deus, o Deus do passado, o Deus do futuro, é o mesmo Deus que te cuida, te ama e te protege. Amém. Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas eu te convido a dizer: Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa por só crer no passado, por só crer no futuro, Senhor. Eu quero crer hoje, Senhor, no presente. Amém. Mesmo estando aflito, mesmo